Por que será que o sentimento de dor, o sentimento de culpa, a culpabilidade, por que será que a mentalidade de quem tem problema com álcool, droga, prostituição, quem sofre com jogo, quem sofre com vício de sexo, quem sofre com vício de internet, por que existe uma culpa tão forte capaz de levar aquela pessoa para uma dor na alma? Por que será? Pois eu vou explicar para você. Olha só, todo mundo cresce com algo chamado valores. O que é um valor? Os valores que a gente aprende na sociedade desde pequeno. Esses valores são eles ratificados, martelados, impregnados na nossa sociedade, na nossa consciência desde pequeno. E esses valores que aprendemos em casa, aprendemos na escola, aprendemos na rua, esses valores são tão fortes, que quando a gente vai contra eles, nossa mente ela explode de culpa. Valores. Valores são mandamentos humanos, sociais, escritos na nossa consciência. Dentro de casa nós temos algo que é cultural, o pai, a mãe ensina. É cultural, se aprende na escola, se aprende nas religiões, nas igrejas. Se aprende o que é um valor. É algo ratificado, ensinado pelo pai, pela mãe, pela família, pela sociedade. Aí, aquela coisa que é um valor tem uma imagem. Por exemplo, falar a verdade. Tem uma imagem do que é verdade e a imagem do que é mentira. A imagem do que é não beber. A imagem que é beber. E essa imagem ela traz um sentimento. Um valor. Achar uma carteira e devolver. Por que você devolveu? Tinha um monte de dinheiro, você está precisando? Um valor. Um valor. Ah, mas é aquele lá não achou a carteira, não devolveu, foi lá e ficou com o dinheiro. Para ele é um valor. Outro tipo de valor, para ele, é um valor. Não um valor que a gente aprende no meio da sociedade. Mas para ele é um valor. Mas para aquele que é honesto, a honestidade é um valor. E nós muitas vezes achamos que esse valor, ele nos orienta. Achamos que esse valor, ele realmente serve para reger, guiar as pessoas no meio da sociedade. E esses valores é quem diz como é formado meu caráter, minha dignidade. Por que eu estou falando tudo isso? Principalmente na igreja. Na igreja a gente aprende valores, falar a verdade, ser honesto, não matar, não roubar, não pecar contra a castidade. A gente aprende valores e esses valores da sociedade convergem com os valores cristãos. Então, quando uma pessoa, por exemplo, enche a cara, enche o rabo de cachaça, quando a pessoa trai a esposa, quando a pessoa faz algum mal na sociedade, ela já sabe, já tem um parâmetro daquilo que foi ratificado como algo de vivência de fé. Aí, se a pessoa faz alguma coisa errada, vai contra aquele valor que a pessoa aprendeu desde pequeno. E aí vem um negócio na nossa mente chamado culpabilidade. A culpa. A culpa ela existe quando se tem um valor. Eu usei droga. Por que a gente fica, depois que passa o vício, depois que passa o roubo, a briga, a raiva, a palavra maldita, aquele comportamento doentio, aqueles ciúmes, aquela coisa ruim que a gente faz, a traição, o vício do álcool, da droga, do sexo. Por que quando passa isso vem uma culpa? A culpabilidade. Porque vai contra os nossos valores. E os valores, eles estão impregnados dentro de cada um de nós. Aprendemos em casa, aprendemos na escola, aprendemos na igreja, aprendemos na rua. E nós vivenciamos isso tamanhamente que quando nós fazemos algo que vá contra esses valores, a culpabilidade vem. Queria partilhar com você, uma moça me ligou. Poxa, Lolo, Cara, eu traí meu marido. Eu falei, você traiu seu marido? Poxa, mas o que aconteceu e tal? Nós estávamos com crise e tal, aconteceu um problema sério, eu traí meu marido. Tá, e o que você fez? Eu traí meu marido e aí eu fiquei muito mal. Então eu peguei e eu fui na igreja. Aí eu me confessei
eu falei com o padre, eu pedi absolvição dos meus pecados, paguei penitência. Ah, tá bom. Então, e seu marido? Meu marido ficou uma semana fora de casa, ficou na mãe dele, depois ele voltou pra casa, a gente conversou, aí acabou tudo em amor e tal, ele me perdoou. Tá. Seu marido te perdoou? Sim. Deus te perdoou? Sim. Você foi na igreja, através do sacerdote, a igreja te perdoou? Sim. Você acredita no perdão dessa galera? Sim. E qual é o problema? É que eu não consigo me perdoar. É que eu não consigo me perdoar. Minha cabeça fica martelando. O que você acha? Eu falei, acho que tu é uma burra. Acho que tu é uma burra. Sabe por quê? Porque Deus te perdoou. Seu marido te perdoou, voltou para casa. Recebeu a graça, a oração do sacerdote. As pessoas te ajudaram. Tá tudo bem. E você é o demônio da sua própria consciência. Você é seu próprio diabo. Você é a sua própria consciência doentia. Por quê? Porque você não se perdoa. Não adianta Deus te perdoar, não adianta teu marido te perdoar, não adianta o sacerdote sacramentalmente te perdoar, a sociedade te perdoar, você não se perdoa. Você é o demônio de si mesmo. A culpabilidade. Devemos tomar um cuidado. Às vezes sentimos uma raiva de nós mesmos, uma dor tão grande. Por quê? Porque a gente não se perdoa. Todo mundo perdoa, até Deus, mas a gente não se perdoa. Culpabilidade. Ir contra os valores traz dores emocionais, dores na alma. Por isso que é muito difícil tirar alguém do álcool, da droga. Por isso que é difícil tirar alguém da prostituição. Por isso que é difícil a pessoa se sentir perdoada dentro das religiões. Por isso que a pessoa se sente indo contra aquele valor que ela aprendeu do pai e da mãe na igreja, aprendeu da sociedade desde pequeno. Ela aprende dentro de casa e quando ela vai contra aquilo, vem a culpabilidade. Mas Deus é aquele que nos perdoa. Deus é aquele que nos ama. Foi isso que eu falei para ela. Você tem que seguir Deus. Não adianta ir na igreja se você não se ama, não se perdoa. Não seja o diabo de você mesmo. Se ame, se perdoe. Seu marido te perdoou, dobre o joelho, agradeça a Deus. Porque se seu marido te perdoou, é porque Deus te perdoa. Ame-se um pouco mais.